TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, está começando o plenário da cidade, hoje com o cientista político Cleiton Monte. Vamos fazer uma pequena pausa, nas entrevistas com os nossos vereadores aqui da Câmara Municipal de Fortaleza para conversar com o cientista, conversar com o Cleiton e entender um pouco melhor, Cleiton, desse cenário político atual. Esse momento de eleição, esse ano de eleição, as coisas parecem que acontecem ainda mais aceleradas, então é importante, assim, pelo menos uma vez por mês, de tempos em tempos, a gente fazer uma pausa e conversar com o especialista para entender melhor todo esse panorama, porque a gente precisa estar bem por dentro de tudo para poder votar direito, não é verdade? Perfeito. Primeiro quero agradecer o convite de estar aqui com você novamente nesse fórum de debates, um fórum de esclarecimento, como você disse. A gente vive praticamente uma campanha que já começou informalmente, então as pessoas, é natural que as pessoas queiram saber como é que funciona o processo, qual é o papel de cada um, como é que essas instituições funcionam. E eu acho que o programa, ele existe justamente nesse sentido, para que as pessoas possam entender a estrutura, a lógica das eleições e possam se posicionar com maior fundamento. Eu acho que isso que faz a diferença. Verdade. Cleiton, você acredita que nessa trajetória desse ano, o fator econômico vai ter muita importância, relevância nos debates? Eu acredito que sim. A gente teve nos últimos anos uma queda econômica muito grave no Brasil, inflação. Acho que quem está nos acompanhando entende o que significa inflação a partir da alta exorbitante dos preços dos mais diferentes produtos. Até o pãozinho carioca, Pão, combustível, conta de energia agora. Então, assim, tudo isso afeta o cotidiano das pessoas. E tudo aquilo que afeta o cotidiano das pessoas, principalmente no lado econômico, que não tem nada que mexa mais com a estrutura das pessoas do que o bolso, então isso influencia a sua decisão política. Então a gente acredita que a questão econômica, o debate sobre o momento que a gente vive, ele vai ser importantíssimo nas eleições de 2022. Ou seja, tanto os candidatos a cargo proporcional quanto aqueles que vão disputar o majoritário, o executivo, eles vão ter que se posicionar sobre isso. Mesmo aqueles que costumam ter mais outras bandeiras, mais fortes. Por exemplo, você acha que a saúde, por exemplo, foi muito comentada e foram anos delicados, por conta da pandemia. E aí, que também repercute na economia. Mas você acha que a pauta da economia ainda vai superar a questão da saúde? Eu acredito que sim, pelo momento que a gente vive. Eu lembro que eu participei aqui do programa no final do ano passado e eu destaquei isso. Você tinha me perguntado, mas qual é a influência da pandemia nas eleições de 2022? E eu disse naquele período, tudo vai depender de como a gente esteja em termos de saúde pública. E nesse momento, não é que a gente está livre da pandemia da Covid-19, mas a gente está numa situação de maior controle em termos de casos, de mortes e de vacinação. Como a gente tem uma situação de maior controle, acaba que essa questão ela não seja o ponto prioritário para o eleitor. O que é o ponto prioritário para o eleitor? É se o salário dele vai realmente fazer frente às despesas, se ele vai estar realmente empregado, como é que vai ficar o custo de vida. Isso é a questão do dia. Então, isso vai ser realmente pesado com relação ao eleitor, principalmente das grandes cidades, que são as mais afetadas quando a gente fala em custo de vida. Cleiton, e aí já que a gente falou de economia, na sua opinião, a situação vai continuar como está, difícil desse jeito para o consumidor, ou ela pode melhorar?
Aí eu vou dar uma notícia ruim, né? Ai, meu Deus. A gente vai ter um ano muito difícil, né? Assim, os economistas já destacaram que a recuperação que ela começou ano passado, em termos de PIB, de reaquecimento da economia, ela vai ser muito lenta e não vai ser sentida por todos. Aqueles que têm o menor poder aquisitivo demoram mais a sentir a retomada. Então a gente vai ter um maior alívio a partir de 2023. Então se espera que em 2022 nós tenhamos ainda alguns itens da cesta básica ainda com reajuste. A gente tenha mais inflação, mais aumento de preço. Então esse 2022 promete não, já está sendo um ano muito difícil para o brasileiro, porque é um ano que ele tem que enfrentar um custo de vida altíssimo com a renda estagnada. Então aí ficar mesmo atento a tudo e fazer economia e fazer pesquisa de preço, procurar o que é mais barato, porque o ano então vai ser, o cenário é esse. O cenário é esse, a gente não tem indicativo de que a gente vai em 2022 reduzir preços, né? Até porque a gente está numa situação difícil no cenário nacional e com a guerra que está acontecendo na Ucrânia, isso bagunça a política de preço, isso altera o dólar, altera a balança comercial, impacta os preços. Então, assim, impacta preço de combustível, trigo, soja, todas as commodities, né, que estabelecem o preço dos produtos. Então, de certa forma, a gente não vai ter, infelizmente, a gente não vai ter alívio em 2022. Depois, né, depois da tempestade, vem o sol claro, se Deus quiser. Próximo ano só, né, mas a gente tem que ter um pouquinho de esperança. Cleiton, falando desse cenário político, né, em relação às eleições, as redes sociais, elas vêm ganhando cada vez mais importância, né? Isso. Antigamente nem se usava. Hoje em dia é quase o principal veículo. Isso. Se a gente for prestar atenção na evolução das redes sociais nas campanhas, elas são utilizadas praticamente desde a campanha de 2006, que você tem algumas ferramentas, mas muito de forma acessória, muito de forma ainda complementar, não era a principal estratégia. Desde 2014... Era tímido, né? Era muito tímido, não se investia, né? Desde 2014, de 2014 para cá, se tornou o grande veículo, a grande ferramenta de comunicação das campanhas. Ou seja, se você não tem uma equipe de redes sociais, se você não tem uma equipe para produzir vídeos, para impulsionar material, você fica bem atrás dos seus concorrentes. E isso funciona para o disputa proporcional, deputados estaduais, federais, e para a disputa dos cargos majoritários. Então, assim, as redes sociais, elas são centrais. Antes, é interessante, Clarice, a gente destacar, antes se falava em redes sociais quando você queria se aproximar do público jovem. Eu lembro muito disso, que as campanhas, elas faziam um discurso mais descolado, mais com a linguagem, porque era um nicho do público jovem. Hoje não. Hoje todas as idades, todas as faixas de renda, todas as regiões utilizam com frequência e muito predomínio as redes sociais. Então, assim, se tornou essencial. E a gente viu já nas campanhas passadas como uma boa estratégia de rede social fez diferença no resultado de muitos postulantes, de muitos candidatos. Ou seja, de várias lideranças que conseguiram, a partir de uma boa comunicação, chegar até o eleitor e falar com o eleitor. Até porque se você depender só, por exemplo, dos telejornais, nem todo mundo, e da propaganda eleitoral em si, nem todo mundo tem o espaço que é necessário, né? Isso. E porque o horário político eleitoral tradicional, ele depende da coligação, depende do partido, depende de fatores que você não controla enquanto candidato. As redes sociais, ela abre mais espaço para inovar enquanto mensagem, né? Claro, ela exige recursos, porque você tem que pagar, impulsionamento. Tanto é que a Justiça Eleitoral está regulamentando, buscando regulamentar isso para evitar, por exemplo, fake news, né? Assim,
mas é um espaço de maior inovação. E é o espaço para aqueles candidatos que não têm uma máquina partidária, para que eles possam chegar até o eleitor. E aí, falando em redes sociais, lembrando que quando a gente fala em rede social, normalmente o público jovem pensa na plataforma do Instagram, né? Que ela é bem forte também nas eleições. Mas não é só isso, né? Não. Tem muitos candidatos que utilizam os vídeos no YouTube, e aí compartilha nos grupos de WhatsApp. É bem variado, bem variada. Hoje em dia, o que acontece? Cada plataforma dessa tem um estilo de comunicação, um tipo de mensagem. Algumas são mais focadas na imagem, no vídeo. Outra você tem que ter um texto, outra você tem que ter uma opinião. Por isso que é muito importante a presença de profissionais que já sabem trabalhar com essas ferramentas. Muitas vezes a linguagem de cada um. Muitas vezes a equipe da liderança política ela não sabe, ela sabe trabalhar no estilo tradicional de você se aproximar de liderança, de você ter uma pauta, mas elas não entendem a lógica da discussão midiática. Então, assim, a ideia hoje é que você tenha uma campanha, uma comunicação de campanha integrada, ou seja, uma mensagem para a TV, uma mensagem para o Instagram, uma mensagem para o Facebook, uma mensagem de panfletagem, né, assim, para que isso tudo seja integrado, para que você possa atingir o maior número possível de eleitores. O tradicional e também acompanhando o contemporâneo, o contemporâneo. Que eles possam estar interligados. Até porque cada público que você quer atingir, ele se utiliza de uma ferramenta diferente, né? Isso. E você não vai querer só ser visto por um determinado público. Eu vou te dar um exemplo no caso do Twitter. O Twitter geralmente são postagens de opinião. É utilizado muito por grupos de classe média, grupos mais escolarizados. Então, assim, geralmente o Twitter, você tem que ter mensagens, por mais que sejam curtas, mais elaboradas para uma determinada situação. Aí você tem o Instagram, que é mais focado em imagens, né, produção de vídeos. Então você tem que elaborar mais com uma linguagem que seja mais organizada para isso. Hoje você tem novas ferramentas como o TikTok, né, que provavelmente tem um alcance bem grande. Que vai ser muito forte nas eleições de 2022, que não é só o vídeo, é um vídeo com sátira, um vídeo com humor, né, que é difícil, né, porque o humor na política ele tem que ser equilibrado. Se for um humor escrachado, pode ser um tiro no pé. Ele pode ser ridículo, né? E para uma liderança que se pretende abraçada pelo eleitor, se ela cair no ridículo, não dá tempo reverter, porque a campanha é muito curta. Também tem isso, né? As redes sociais, elas são uma ferramenta extraordinária que atinge um público muito grande e de forma muito rápida. Isso. Mas também ela pode ter esse impacto negativo muito rápido também. Muito rápido, exatamente. Ela viraliza, como você produz um vídeo num determinado instante, com poucas horas ele já ganhou uma dimensão que é diferente dos estilos tradicional. Porque, por exemplo, quando você produzia propaganda para rádio e TV, aquela propaganda ela poderia ser depois emendada, depois você poderia reverter aquilo. Tinha mais controle. Hoje, com as redes sociais, o controle ele é muito reduzido. Por quê? Porque é disparado aquele vídeo, aquele áudio, e aquilo ali já é incorporado pelos seus opositores, pelos eleitores, que podem criar alterações daquilo. Então, assim... todo mundo tem acesso, Por né? isso que tem que ser uma produção bem profissional, tem que ser algo muito bem planejado, porque não dá tempo, né? A gente já viu casos de candidatos e candidatas que naquela ansiedade, naquele nervosismo da campanha, porque a campanha, quando ela inicia, de fato, ela é muito tensa, de lançar um vídeo, de lançar uma imagem, acabaram, assim, produzindo coisas bizarras, né? Assim, e aí não tem como você reverter, você tentar produzir outra coisa para ver se tirar a atenção. Se esquece a bomba anterior, isso, né? Isso, exatamente. É um presente que pode ser um presente de grego. Sim. Um cavalo de Troia. Cavalo de Troia, exato. Vamos fazer só um rápido intervalo e já voltamos com esse balanço do cenário das eleições.
Fortaleza. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7. A União de Sustentabilidade. E que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa Fortaleza. Plenário da Cidade de volta. Hoje estou conversando com o nosso cientista político, Cleiton Monte. Cleiton, a gente conversou sobre a importância da economia na discussão, né, das eleições deste ano. Falamos sobre o papel das redes sociais e agora eu queria saber de você uma análise da importância de Fortaleza, da capital cearense, para se eleger o governador. Muita gente pensa, assim, vou falar de quem não é especialista, que o interior é muito importante, né? Você não tem como trabalhar só a capital, você precisa atingir todo o interior. Mas qual é realmente o papel da capital? Perfeito, é uma questão muito importante, né? Historicamente, se a gente for pegar como é que está a distribuição dos votos, a gente vê que Fortaleza sozinha ela concentra 40% dos eleitores do Ceará. Os outros 60% eles estão distribuídos em todas as regiões do estado. Só que você não se elege, se a gente for pegar todas as campanhas desde a redemocratização no Ceará, você não se elege no estado se você não tiver uma votação expressiva na capital. Pode ser até que você não ganhe em Fortaleza, como aconteceu, por exemplo, em 2014, no primeiro turno com agora o ex-governador Camilo Santana, numa disputa com a época o senador Eunício Oliveira. Ele sai vitorioso no interior do estado, aí em Fortaleza, na região metropolitana, ele perde para o Eunício Oliveira, mas ele tem uma votação expressiva. Então você tem que ter uma votação expressiva em Fortaleza. Por quê? Primeiro, pelo tamanho do eleitorado, 40% do eleitorado está em Fortaleza, pela própria lógica do eleitor. O eleitor que está em Fortaleza, ele tem relação direta com o interior. Se a gente conversar com as pessoas, você vai ver que existem muitas famílias que estão lá e cá, né? Estão em Fortaleza, mas têm vínculos. E esse jogo de interinfluência ele é muito importante. Muitas vezes você conquista o eleitor de Fortaleza, esse eleitor ele tem família no interior. Então isso é muito importante. Depois, é um voto mais livre. Geralmente o voto desse grupo, porque a gente tem em Fortaleza o maior número, por exemplo, da classe média do estado do Ceará está em Fortaleza, então é um voto de opinião, é um voto que é mais difícil, porque é um voto de opinião, você tem a presença do voto ideológico e, claro, você tem em Fortaleza as bases das principais lideranças políticas. É mais concorrido, claro, porque em Fortaleza você tem uma disputa mais acirrada, é mais difícil porque é um eleitor mais crítico, claro, você tem eleitores críticos no interior do estado, mas são dispersos. Em Fortaleza, esse eleitor crítico ele está concentrado. Só para a gente ter uma ideia, o maior público universitário do Ceará está em Fortaleza. Os profissionais, grande parte dos profissionais liberais, como advogados, médicos, jornalistas, estão em Fortaleza. Então, um voto mais difícil. Por isso que é um voto muito disputado. Você tem que ter uma grande votação. O que é que os candidatos eles buscam fazer? Ter apoio de prefeitos no interior do estado e montar uma grande base de sustentação em Fortaleza. Porque, como eu disse, não se ganha a disputa para o governo do estado se você não tem uma base importante, se você não tem apoios consideráveis em Fortaleza e na região metropolitana de Fortaleza, que está tudo ligado, né? Logo depois de Fortaleza, você acredita que é a região metropolitana
que tem mais influência? Sim. Eu diria que você tem Fortaleza, essa região de Caucaia, Maracanaú, são regiões importantes. Mas depois de Fortaleza, Sobral, o ponto é Juazeiro do Norte. É uma região, porque Juazeiro do Norte ele canaliza muitas atenções do interior do estado. Então a região do Cariri é um polo econômico, cultural muito importante do estado. Eu diria que você tem, em primeiro lugar, a cidade de Fortaleza, depois Juazeiro do Norte. E aí você tem Sobral, depois Iguatu, essas cidades um pouco menores, mas também muito importantes. Você acredita que a gente pode se surpreender esse ano com o interior também, com a força de algumas cidades? A gente vai ter uma disputa, eu já destaquei isso, a gente vai ter uma disputa em 2022 muito acirrada. Por quê? Porque o candidato ou a candidata, a gente tem uma pré-candidata também, uma mulher, a atual governadora Isolda, ela pode ser também a candidata do grupo governista, tanto o candidato como a candidata governista, apesar do grande apoio do interior do estado, não tem o domínio total do interior, né? Então a oposição cresceu muito, isso vai trazer, transformar... E a oposição tem mais espaço no interior? Ganhou muito espaço, não tem mais espaço que o governo, mas ela ganhou muito espaço, ela tem bases importantes no Cariri, tem bases importantes na região norte, né? Então assim, não vão entrar na disputa como foi em 2018, que o Camilo Santana estava tentando a reeleição e ganhou com quase 80% dos votos. Eu acredito que esse quadro de 2018 ele não se repita agora em 2022. A disputa é mais acirrada, a oposição se preparou, está mais organizada, criou unidade, formou alianças. Isso vai construir uma disputa mais competitiva agora em 2022. Cleiton, e esses eleitores de Fortaleza, né? Você acredita que o que eles vão estar mais atentos é o que a gente conversou no primeiro bloco, para a questão econômica também? Sim. Fortaleza foi muito afetado pela pandemia, a gente até inclusive fez um programa aqui, né, falando sobre a retomada econômica. Eu penso que pelas circunstâncias da cidade, apesar do crescimento, apesar da gente ter tido uma redução nos índices de desemprego do final do ano passado para cá, mas conversando com as pessoas, e as pesquisas também informam que um ponto bastante importante é a questão econômica, porque você tem, por exemplo, em Fortaleza, índices muito elevados, só para a gente ter uma ideia, de insegurança alimentar. Você tem muitas famílias que passam fome, você tem famílias que vivem na informalidade, e esse eleitor ele é muito numeroso na cidade de Fortaleza, né? O fenômeno da pobreza ela é muito destacado em Fortaleza. Então, para esse eleitor que é numeroso, que é quantitativamente significativo, a questão econômica, a proposta econômica do candidato ou da candidata vai ser realmente levada muito em consideração. Depois da questão econômica, qual seria a segunda grande questão? Segurança pública. Eu penso que Fortaleza, o eleitor de Fortaleza, ele está muito assustado com o domínio de facções. A gente, mais uma vez, a gente teve uma redução no número de homicídios nos 2 últimos anos, mas se você for conversar com as pessoas das mais diferentes idades, mais diferentes classes, as pessoas apontam a segurança pública como um dos grandes problemas da cidade de Fortaleza. Então, assim, você tem áreas da cidade, infelizmente, que você não consegue transitar livremente, né? Se você não tiver autorização de uma liderança do crime, se você não... Isso existe, você conversa com as pessoas e as pessoas estão apavoradas com relação a isso. E claro que tudo que afeta o cotidiano das famílias impacta na decisão do voto, né? Então eu penso que a segurança pública ela entra aí como uma das prioridades do eleitor de Fortaleza. Tem muita gente ainda que necessita regularizar a situação eleitoral. A gente vê muita campanha chamando mesmo a população tanto para regularizar quanto, eu não sei se eu estou errada, mas eu tenho visto mais agora esse ano esse pedido para que os jovens que não têm ainda o título, eles tenham o seu título. Está mais forte mesmo? Está mais forte. É porque a Justiça Eleitoral, no comecinho do ano, levou um susto.
Porque quando foram ver como é que estava o percentual de jovens que estariam aptos a votar e que realmente solicitaram o título de eleitor, só 10% haviam solicitado. Né? Então 90% dos jovens brasileiros aptos, que estão naquela idade entre 16 e 18 anos, que é o voto facultativo, não tinham tirado no comecinho do ano o seu título de eleitor. Então, assim, isso deu um susto na justiça eleitoral, em várias organizações da sociedade civil, e aí se iniciou toda uma campanha de conscientização do Tribunal Superior Eleitoral com a participação de artistas, de influenciadores digitais, basicamente para trazer esse jovem para a política, trazer para que ele possa realmente participar da disputa, desse cenário de eleição. E aí, ainda bem, felizmente agora, os dados de março revelam que a gente teve um crescimento bem significativo desse número de eleitores. E ainda a campanha continua porque é até o dia 4 de maio, né, esse processo. Tá pertinho, mas ainda dá tempo, né? Sim. E aí é interessante a gente destacar como a Justiça Eleitoral ela se modernizou para trazer tudo isso de uma forma online, né? Assim, porque antes, no meu tempo, acho que quem está assistindo aqui, as pessoas tinham uma verdadeira aversão da Justiça Eleitoral, porque tinham que pegar filas enormes, eram poucos lugares que você tinha para pedir o título e para regularizar. Hoje não, você pode fazer da sua casa, do seu celular. Então isso facilitou muito. Você não precisa estar separando o tempo do seu dia, do seu trabalho, ter que faltar o trabalho para Então isso eu acho que isso facilitou a vida demais do eleitor. Cleiton, muito obrigada pela sua participação aqui novamente. Se você quiser deixar um recado final, assim, olha, meu povo, fiquem atentos a isso, né? O momento agora pede atenção a esse ponto, para que a gente consiga lá na frente fazer uma boa escolha. Bem, eu quero agradecer novamente o convite de estar aqui com você, da gente ter trazido questões importantes sobre a dinâmica eleitoral e fazer o convite para quem está nos assistindo, para que essas pessoas elas possam participar da disputa, da discussão das eleições. Eu sei que a gente vive um cenário de crise política, muita gente apática, muita gente indiferente, muita gente que não tem mais interesse pelo jogo político, mas assim, se você quer mudar o que está acontecendo, se você quer criticar o que está acontecendo, o espaço mais importante é o espaço das eleições. Então, se você não participa, alguém vai decidir por você, e isso é realmente grave. Então, as eleições elas são um espaço da cidadania ativa, seja ativo nesse processo eleitoral, que eu acredito que é o início de uma onda de transformações que a gente pode conquistar socialmente. Ok, obrigada, Cleiton, pela participação mais uma vez. O Plenário da Cidade termina por aqui. Obrigada por sua companhia e até a próxima. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.